A portuguesa. Morreu a portuguesa? A portuguesa chegou a entrar em óbito em uma determinada oportunidade aí. De repente, ela se superou e reapareceu no mercado novamente. Não demorou muito, veio a óbito outra vez. E nós que gostávamos dessa camisa, e nós que gostávamos daquelas meninas, aquelas meninadas de 1972, que foi o primeiro ano que a Portuguesinha disputou o campeonato varziano. Na época, naquela época, existia ainda aquela dupla, existia os titulares e os aspirantes, mais vulgarmente rotulados de cascudo. E quando essa portuguesa saiu de cena, para que não morresse, o nosso treinador, que eu rotulo como meu segundo pai, e todos que compuseram a portuguesa na época presente, naquela época futura, anterior, melhor dizendo, tinham também como seu segundo pai uma pessoa que não sabia muito mal escrever, mal assinava a sua chancela, mas ele tinha um caráter e tinha uma força que fazia com que todos nós uníssemos e enfrentava os ferozes do futebol varziano. Existe alguém aqui que já jogou no Fortaleza, já jogou no Meia-Lua, jogou no Independente, jogou em equipes de escola naquela oportunidade, só que quando se defrontava contra a Portuguesinha, que era querida por todos, a gente não conseguia ganhar nada. E aí, já repito o que eu disse na versão passada, que a Portuguesa nunca foi campeão varziana de futebol. O time aspirante, que era o tal do Cascudo, chegou a sê-lo, mas não tinha o fulgor que tinha você ser campeão do time principal. E então nós tivemos essa condução desse nosso querido segundo pai, que de uma forma trágica acabou morrendo, envolvendo inclusive um atleta nosso que sem culpa absolutamente nenhuma, foi um acidente fatal. Ele conduziu como se fosse, desculpa a expressão vulgar de chula, uma galinha choca que tinha os seus pintinhos que ele guardava debaixo, que ela guardava debaixo das suas asas. Eram assim os jogadores da Portuguesinha, querido por todos. Jogava no Independente da Bela Vista, no então Morumbi da Bela Vista, abarrotava, e a torcida, os simpatizantes da Portuguesa estavam lá. Então saía a manchete no jornal das segundas-feiras, não me lembro o nome do jornal naquela oportunidade: Portuguesa dá show no Morumbi da Bela Vista. Mas quanto foi o jogo, afinal? 4-3 para o Independente. Então a gente não conseguia combater os veteranos das outras equipes, Meia-Lua principalmente, que davam um trabalho danado para nós. A gente tinha um medo brutal de jogar contra o Meia-Lua, porque era uma turma de bons atletas, mas dentro de campo eles não tinham história não. Eles chegavam junto nessa meninada de 62, com 16 e 17 anos. E isso nasceu a Portuguesa. E esse nosso treinador, semi-analfabeto, conduziu todos esses e atribuiu a todos eles o caráter, a dignidade, a responsabilidade, o respeito aos pais, e chegamos onde chegamos. E são 37 anos, 36 anos de encontro que a gente não esquece mais. Buscamos e rebuscamos nas nossas anotações. Quando é que começou? Eu tenho um troféu que eu recebi em 1964, que eu fui escolhido um jogador da seleção do ano.
E a ASEB, a Associação dos Cronistas Esportivos de Bauru, fazia isso anualmente. Então, com esse símbolo que eu recebi, eu fiz um cotejo entre aquela época de 64 até a época que nós conseguimos reunir essa portuguesa, que ele conseguiu reunir essa portuguesa. Deu para saber que nós começamos efetivamente em 1962. E todos que se engajaram nessa portuguesinha de 62, 63 e daí para frente, foram formados em termos de caráter, dignidade e ética profissional. Tanto é verdade que de lá, dessa pleia de meninos, nós nos reuníamos onde é o SESI hoje, atrás do campo do então Noroeste, e um barzinho que tinha na esquina de um abnegado de nome Dionísio, e lá a gente saía de caminhão para jogar lá contra o Falcão na Vila Giunta, contra o Fortaleza, que era o papão da oportunidade. Tremíamos, nós tínhamos medo. E o medo do Fortaleza também era tão quente, porque sabia que todos nós sabíamos jogar futebol. Tinha toque de bola, tinha moral. Então, o Fortaleza tinha dois campos. Um em cima, que jogava o tal do Bauruense lá, de terra, e no de baixo, que era o gramado. Quando jogava, ele mandava jogo no gramado, quase todos. E, no repente, quando percebeu a técnica da pleia de meninos da portuguesa, falou: não dá para jogar com esses meninos em campo gramado, porque não tinha campo gramado naquela oportunidade. Então, especificamente, o nosso jogo ia e sempre foi galgado para o time de cima, que era só terra. Mas mesmo assim a gente dava trabalho. Só que não chegava ao título e nunca chegamos ao título. Mas esse é um prolegômeno que eu estou pedindo vênia para falar para vocês. E, em última análise, agradecer a presença de todos. Nós temos uma comissão organizadora que se reúne quase que o ano todo para fazer o próximo evento. E nós cometemos um pecado, a gente confessa que a comissão cometeu um pecado, qual seja esse joguinho de bola que antecede a nossa presença aqui. Alguns foram contra, inclusive eu, mas nós vamos reestudar o assunto, provavelmente antes dessa nossa peroração aqui, nós vamos tentar voltar a essa brincadeira, nem que ela seja completada pelos filhos dos nossos ex-atletas, principalmente porque a gente tem amigos, muitos amigos, e a cada ano que passa, a gente vai perdendo mais amigos ainda, que faz falta pra gente, porque todos eles foram dotados de caráter, repito, dignidade, e nasceu dessa pleia de meninos profissionais de escola, médicos, juiz de direito, Ministério Público, advogados, contadores. Então, a exceção, uma única só, que eu me permito não citar, porque foi um descuido, talvez, do nosso querido Nene, né? E os demais, todos eles são formados, bem de vida que eu falo, em paz com a vida. Então nós estamos sentindo faltas efetivamente nas perdas que acontecem ano a ano. Não vou dizer o que nós estamos lamentando hoje de quem que aconteceu, que já nos deixou. Mas eu vou ler um trecho de um poema que vai sintetizar isso. Eu digo para vocês, quando chegarem em casa, faça uma lista de grandes amigos. Quem você via 10 anos atrás e quantos você ainda vê nos dias de hoje. Quantos você não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar?
Quantos amores jurados para sempre e quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece na foto passada e no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos nós, lamentavelmente, jogamos fora. E vou, para finalizar, sem querer fazer com que essa peroração enjoe vocês, eu vou fazer uma palavra acerca de amigos e felicidade. Talvez um dia todos nós, amigos, iremos nos separar. Sentimos saudade de todas as conversas jogadas fora dos sonhos que tivemos. Os dias vão passar, anos até esse contato se tornar cada vez mais raro. Um dia nossos filhos verão aquelas fotos, perguntarão: quem são essas pessoas? Saudades vai bater e com os olhos cheios de lágrimas diremos: foi com ele que vivi os melhores momentos da minha vida. Eu era feliz e efetivamente não sabia. Então, em jogo, como menção, amigos e a felicidade. De vez em quando a divindade, sem que nós queiramos, nos prega uma peça. Seguramente não sou eu apenas que tenho algumas questões a serem resolvidas e são irresolvíveis. Seguramente um monte de pessoas que estão aqui me ouvindo, o que eu agradeço o silêncio e ter para que eu fale aquilo que está no meu coração. Preservemos os nossos amigos. E tenho comigo uma tese: felicidade não existe. Não existe felicidade plena. Existem momentos felizes. Agora um português bem marciano. Negadinha, obrigado por esse silêncio. Eu me lembro que quando nós estávamos lá no Luz ainda, eu tinha que bater na mesa para pedir para que vocês parassem de fazer algazarra e me ouvissem. E vocês hoje estão dando um exemplo de sinceridade e de amizade para todo aquele grupo. 1962 começou a Portuguesa. Como eu disse, entrou em óbito, ressurgiu, depois voltou a óbito. Aí deu um silêncio total. Até que uns 2 anos atrás, começou a nascer a proposta de uma nova Portuguesa aqui. Nós conversamos com os dirigentes, aqueles que estavam querendo entrar no futebol amador e utilizando o nome da Portuguesa, tinham intenções úteis, pessoas sadias. E nós, conversamos com a nossa comissão, irmão, primeiro que nós não temos poderes para autorizá-los ao nome Portuguesa, porque nós não temos marca registrada da Portuguesa. Existe a Portuguesa Esportes, existe a Portuguesa Santista, a Carioca, e essa Portuguesa acabou nascendo. E essa Portuguesa de hoje, que é um embrião, a finalização do embrião da Portuguesinha de 1962, eu tenho acompanhado e vou continuar acompanhando.
E tem 2 representantes da Portuguesa aqui que eles sabem que assim como eu, Zequinha, o nosso querido Checha, o nosso querido Chiquinho, quando nós, o Otacílio, doutor Carlos Menezes, quando a gente perdia um jogo, nós saímos simplesmente chorando do campo, onde quer que fosse, porque, em primeiro lugar, a gente sabia que não merecia perder, segundo, o coração falava mais alto. E eu estou acompanhando essa Portuguesa de hoje aí, que foi autorizado, sem que precisasse autorização, está fazendo exatamente a mesma coisa. É uma equipe jovem, é uma equipe alegre, joga um futebol completamente diferente dos outros, sem que haja demérito dos outros, de outros locais dessa nossa querida cidade. E eu tenho 2 representantes aqui, já estou dizendo para eles, o nosso querido Alcides, presidente da Portuguesa de hoje, que está aqui nos prestigiando, amigo, companheiro, que faz parte do projeto da Portuguesa, um projeto que faz parte da Portuguesa, e eu tenho acompanhado, e procurem nas expectativas e nos e-mails da vida e nos assuntos de forma generalizada ali, que a Portuguesa já tem o nome deles, tem lá pelo perfil, tem as camisas já delineadas, e eles vão fazer um churrasco, uma feijoada no dia 7 de 12 de 2019. Está ali os cartazes que eu tomei a iniciativa, junto com a minha comissão, de autorizar e colocar aqui. A gente espera lá, porque essa Portuguesa de hoje, ela está organizada, ela está, inclusive tem uma sede que onde acontece tudo lá da Portuguesa naquela sede lá. É um time que, a persistir, os 2 anos que eu acompanhei, ela vai ter sucesso. Time alegre. E não depende de remuneração alguma de alguém. Claro, patrocínio é bem-vindo. E eles estão nesse projeto aí. Eu gostaria, então, de agradecer a presença de vocês. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu pedi para que Deus me desse inspiração para falar tudo que eu sinto por esse encontro e tudo que eu sinto pela Portuguesa. Mas é muito pouco tempo, porque o coração é muito mais intenso daquilo que eu sinto do que eu tenho tempo para falar. Então, muito obrigado. Eu quero convidar o presidente da nossa Portuguesa, que renasceu das cinzas, estava simplesmente sepultada, e ele, com a sua pleia de diretores, que nas arquibancadas corre uma lista, e eles diretores que injetam dinheiro na Portuguesa, não precisa de dinheiro escuso de ninguém, absolutamente. Dá a palavra para ele, para que ele saiba o que é essa Portuguesa, e ratifique o convite para que no dia 7 nós estejamos lá na Avenida Jurandir Bueno Filho, ao lado do Hospital da Bela Vista, a sede da Portuguesa. No mais, muito obrigado. Antes da fala dele, muito obrigado. Não precisa aplaudir, não quero aplauso, porque eu sou tão humilde, ou muito mais humilde do que vocês. Vocês são muito mais pessoas do que eu. Eu só tenho o meu coração também ferido. Quando a Portuguesa não está indo bem no campeonato anterior e nesse último campeonato, eu era igual o Chico Borro, Francisco de Assis de Saboro, que ele levava a Portuguesa no estádio, pegava a perua rural íris dele e ia embora, e marcava no relógio que hora que ia terminar o jogo para vir saber o resultado. Ele não tinha coração forte para acompanhar a meninada de 62. Muito obrigado, presidente. Palavra sua. Mas você merece aplauso. Boa tarde, pessoal.
está aqui muito grande. Depois da fala do Maurinho, meu amigo, o Manuel da Nóbrega, Maurinho Chuchu, né? Fica difícil a gente falar qualquer coisa. Eu quero ser breve aqui também, porque a gente está num evento de almoço, não quero me alongar muito, mas tudo isso que o Mauro falou comove a gente, né? Emociona. Eu imagino o que vocês viveram, né? O que vocês, o quanto vocês amavam esse time, né? E há 2 anos atrás, exatamente, nós viemos nesse lugar aqui para contar um pouquinho como que a gente surgiu aí nessa história toda. Eu tenho uma coincidência importante da história da Portuguesa, não daquela antiga, mas mais ou menos em 86, por aí, algumas pessoas aqui devem se lembrar disso, do Roberto Bueno, né, que foi político aqui em Bauru e tal, depois teve lá seus problemas. Ele adotou a Portuguesinha, eu morava lá no Jardim Eldorado, tá? E ele adotou a Portuguesinha, eu não conhecia, né? A Portuguesa disputou 1 ou 2 anos, se não me engano, o campeonato amador, 2 anos, né? E eu ajudei o Mauro Roberto no primeiro ano, me envolvi no futebol amador. Eu acompanhava, mas nunca tinha me envolvido como dirigente. E ali eu comecei a gostar da Portuguesa, entender um pouco e fui pesquisar, ver o que era a Portuguesa. E aquele time, ele não foi em frente, mas teve pessoas que passaram por ele também, que estão aí hoje, né? O Celcinho, o pai do Dourado, o pai do Hermes, tem muita gente que conhece. Tem vários meninos aí, né? O próprio procurador, o Zeri, que jogou lá, é menino, Garrincha, que foi secretário de esporte há pouco tempo. Então teve uma história curta, mas ali eu tive um contato com a Portuguesa. E a partir daí, eu sou oriundo do Parque Vista Alegre, né? Então deveria ser Parquinho. Eu nunca fui Parquinho, mas acompanhava um pouco. A gente começou a se envolver no amador e a gente tinha um time chamado Cometa Azul, que depois virou Cometa Ajax, que depois virou Ajax Futebol Clube. A gente disputou aí por vários anos aí, fazendo aí um trabalho de bater de frente com todo mundo também, como o Maurinho contou a história da Portuguesa. E por razões assim, extra-campo, a gente foi obrigado a parar, porque existia o nome de uma empresa envolvida e a empresa trouxe alguns problemas aí, a empresa parou, vocês sabem disso, e a gente, embora a empresa não patrocinava a gente, mas a gente ficou meio desconfortável, né, de continuar disputando o amador com o nome, e assim, muitos pais de família aí dependendo daquilo e tal, então a gente parou por 1 ano. Mas eu tenho um grupo de amigos aí, assim como vocês são aqui, pessoas abnegados, que trabalham, outros empresários, enfim, funcionários públicos, amigos de 20, 30, 40 anos também, que gostam de futebol. Então a gente, como já tinha sede, e até hoje a gente está lá, cedida pela prefeitura, o secretário um dia chegou para mim e falou assim, que ainda era o Batata, falou assim, se você não for disputar amador, a gente vai ter que tirar essa sede de vocês e vocês vão ter que parar com isso. Aí a gente sentou, conversou, falou, pesquisar um time, tem mais ou menos a nossa cara, né? A gente foi, me lembrei da Portuguesinha, a gente entrou mais a fundo para pesquisar e a gente viu que exatamente vocês eram o que a gente estava vivendo aqui. Monta time bom, disputa de igual para igual com todo mundo, tá aqui o Maurinho, tá aqui o Sarará que acompanha mais de perto, contra Parquinho, contra Beija-Flor, contra Redentor, contra Comercial, enfim. E não deve nada para ninguém, a gente bate de frente com todo mundo, lógico, perde um jogo ou outro, mas a gente tem mais alegrias aí durante o campeonato do que tristeza, graças a Deus, e com pouco recurso. Hoje não se faz futebol amador mais sem dinheiro, isso é utopia. Falar que você monta um time forte hoje, você não monta se não tiver um financeiro aí para você sustentar, mas o nosso orçamento é mais baixo, claro, que todo mundo aí, e a gente faz isso de peito aberto, enfrenta todo mundo igual para igual, é muito surrupiado aí, função até de não ter torcida, está aqui o Maurinho para confirmar isso também. Então a gente é exatamente como vocês. Para a gente ser campeão, é que eu falo para meus meninos lá, a gente tem que fazer 3-0, se fizer 1-0 não ganha o jogo, né? Tem que fazer 3-0 e ninguém tira a gente. Mas a gente está caminhando, graças a Deus fizemos 2 anos fantásticos, sem nenhum incidente, times bons, tá? A gente traz jogadores da região, não dá para pegar só o pessoal daqui, mas a gente traz pessoas de caráter. Pra vocês terem uma ideia, a nossa sede
Eu quero fazer um convite para vocês, independente da feijoada, eu gostaria que vocês fossem. Mas é uma série muito respeitada, porque lá vai criança, vai família, vai esposa. Embora seja um ambiente de futebol, ninguém anda sem camisa dentro da nossa série. Ninguém fuma cigarro na área coberta lá. Tá? Imagine outras coisas. Então, realmente, eu preservo mesmo um ambiente familiar. Está aqui o Pirica, que conhece bem lá também, está aqui o Rio de Janeiro. Então, assim, a gente faz futebol, consegue fazer futebol na contramão aí do que acontece no amador, porque o senhor sabe aí que tem algumas coisas escuras no amador e que a gente consegue sobreviver nesse meio, é respeitado, bate de frente, mas na hora H está faltando um pouquinho. Esse pouquinho a gente vai superar já, tá? Mas é assim, gente, com muita alegria a gente está fazendo esse projeto. Obrigado a todos vocês por permitir que a gente faça isso, tá, Maurício? E eu quero aproveitar a ocasião aqui, embora já seja o nosso parceiro eterno e torcedor, que quando a gente perde, a gente sei que ele fica emocionado, até chora. Você é o nosso embaixador, eu quero oficializar aqui o convite para você ser o embaixador desse time. Eu tenho certeza. A gente tem se esforçado muito para não decepcionar e a gente vai se esforçar cada vez mais para que isso não aconteça. Mas pode ter certeza. A gente jamais vai desonrar o nome da Portuguesa, porque eu jamais vou permitir que isso aconteça. E uma novidade, pessoal, quer dizer, duas, né? Eu já quero também ser breve aqui. Esse ano a gente conseguiu uma parceria, tá aqui o Robson, tá? Ele é da Carvalho. Ele cuida de mídias sociais, então ele se encantou pelo nosso trabalho, se associou a gente e está fazendo um trabalho em redes sociais aí. Eu gostaria depois de ter o contato de vocês, para passar o que a gente tem aí, porque hoje a novidade são mídias sociais, a internet, isso aquilo, que eu também estou me esforçando para me acostumar, mas é a situação do momento, é onde a gente busca os nossos parceiros, nossos patrocínios, e a gente tem boas novidades, que a Portuguesa vai aparecer, gente, no Brasil inteiro. Você pode achar que isso é utopia, mas a gente está fazendo um trabalho sério, um trabalho profissional. O Robson está aqui, entrou com a gente de cabeça nisso. A gente trouxe até uma demonstração aqui do nosso site. Eu gostaria que vocês entrassem lá, que vai ter muita história para contar. Eu vou precisar de vocês, até para me ajudar a alimentar esse site, porque eu quero colocar a história de vocês lá, viu, Maurício? Eu preciso dessa ajuda, tá? E outra coisa, um sonho meu, que eu tenho que devolver, que eu acho que eu tenho que entregar para a cidade. A gente faz futebol, a gente gosta, mas faltava uma coisa. A gente vai fazer esse ano, que é o trabalho de base, da molecadinha. Não sei se vocês sabem disso. A gente já fechou com a prefeitura vai ceder o espaço para nós, os campos. Eu consegui um abnegado para cuidar disso, já estou montando uma diretoria só dessa molecada, sem custo, não vou cobrar de ninguém. E vamos trazer o pessoal lá para usar a camisa, a molecadinha para usar a camisa da Portuguesa. E quem sabe a gente surgir nesse meio aí, bons jogadores como vocês eram, tá? E do jeito que a gente quer continuar. E de repente fazer alguma coisa para a sociedade, tirar essas crianças, ir lá na escola, ver se o cara está indo bem, se não está, porque senão não vai estar lá, entendeu? Dá uma estrutura mínima para eles, de ter um psicólogo para dar palestra, de repente chamar um de vocês para ir lá falar, dar uma palestra e de repente melhorar a vida de alguns jovens aí, que é o principal. E se surgir um craque, vamos ver, quem sabe a gente coloca alguém aí no cenário do futebol. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo espaço aí. Todos são convidados a ficar na nossa série do próximo. Muito obrigado mesmo. Obrigado, presidente. Veja só o que aconteceu com aquilo que aconteceu em 1962. Nós não esperávamos isso. Renasceu com força. Então, chegar de mais peroração vai tornar chato, né? Eu quero agora chamar o Zequinha, chamar o Zeca. E a gente tem por praxe de a cada ano homenagear 2 ex-jogadores da Portuguesa, não necessariamente da Portuguesa, mesmo adversários da Portuguesa, que honraram o seu trabalho naquela época, pode ser homenageado. Então, é verdade que o grupo chama
ex-atletas, torcedores e simpatizantes da Portuguesa. Então todos são bem-vindos aqui. Zequinha vai ser encarregado de prestar a homenagem a um dos escolhidos. A voz é sua. Nós vamos homenagear esse ano um amigo meu muito antigo, né? Que sejamos velhos, né? Mas já que faz tempo que a gente se conhece mesmo. É o Dino. Jogamos junto em 1960 no Canto do Rio. E o Dino depois foi para a Portuguesinha também, acabou indo para a Portuguesinha, jogar com a gente na Portuguesinha também. Então eu queria que o Dino viesse até aqui, por favor. O Dino é um amigo muito querido, é uma pessoa que encaixou na Portuguesinha por aquilo que todos nós da Portuguesinha somos. O Dino é aquela pessoa que se encaixou exatamente como tinha que ser a Portuguesinha, porque na Portuguesinha, não é por dizer, mas não era qualquer um que jogava na Portuguesinha, não era qualquer um que chegava no time da Portuguesinha. O Dino foi a pessoa talhada para isso. Desde o tempo do Canto do Rio, que eu o conhecia, em 1960, sempre foi essa pessoa tranquila, gente boa, um amigo de verdade, e ele se incorporou